Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao Café com a Nutri. Eu sou a Carolina Comender, sou nutricionista na área de definição muscular feminina com uma abordagem nutrigenética. Então, o nosso foco aqui é redução de gordura, de flacidez, de celulite. Maravilha, né? Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Então, se você está chegando aqui agora, nunca participou desse nosso encontro do Café com a Nutri, eu quero que você envie também para aquela amiga que se interessa por esses temas, que precisa, né, ouvir o que a gente tem para dizer aqui hoje. Porque hoje eu quero falar. Nesse nosso encontro aqui, eu separei um tema extremamente especial e incrível para dar aquele gás, né, para sua jornada aí, para você já começar a colher os resultados. Então, hoje eu quero falar com você sobre um erro muito grave que eu vejo que a maioria das mulheres estão cometendo e o pior, elas nem percebem que estão cometendo esse erro, o que é bem pior, né? Principalmente aqui quando a gente vai falar sobre aquelas mulheres que desejam definir o abdômen, mas serve também para você que está buscando reduzir celulite e buscando reduzir a flacidez. Então envia para as mulheres que você conhece, para aquela sua amiga que se interessa por esse tema também, tá? Olá, olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Bom, e anos atrás, quando eu estava também no meu processo de definição muscular, de definir mais o meu corpo, porque você que é nova por aqui, talvez você, né, não conheça aí a minha história, mas teve também aí toda uma jornada para mim, para eu reduzir flacidez, para eu reduzir celulite, para eu reduzir gordura corporal, porque eu tava muito nesse estágio de falsa magra, então eu tive todo esse processo de desenvolver musculatura também, e eu caía muito nesse erro. Eu fiquei tempos aí patinando nesse erro aí até eu descobrir, né, onde que era a chave ali e dar aquela virada. Então hoje você vai ter aqui mais mastigado. Bom, e é uma escolha alimentar que é muito comum. Na verdade, é uma estratégia que a maioria das mulheres que estão aí com essa dificuldade em definir o abdômen, elas caem. Que é o quê? Elas acabam escolhendo uma estratégia alimentar que é muito famosa, né? Nossa, é muito famosa, principalmente aqui nas redes sociais, que é a dieta low carb. Inclusive, nossa, tem uma legião aí de pessoas que defendem com unhas e dentes a dieta low carb. Se você é uma dessas, calma, calma, não vai me xingar, não vai me bater, calma. Presta atenção, fica aqui, segura o coração, fica aqui, presta atenção no que eu tenho para te explicar, tá? Bom, como eu falei para você, eu não tenho nada contra a dieta low carb, ter aí uma dieta, se você não sabe o que é uma dieta low carb, é uma dieta baixa em carboidratos. Mas eu quero que você entenda alguns pontos muito importantes sobre os carboidratos. Por quê? Se você realmente quiser alcançar um abdômen bem mais sequinho, mais definido, você vai precisar entender melhor, principalmente se você é a mulher que está fazendo essa escolha de estratégia, de estar reduzindo os carboidratos. Então vamos começar entendendo, aprofundando um pouco aí essa história, tá? Então, se você é super a favor, levanta a bandeira do low carb, calma, respira fundo e fica aqui comigo, tá? Nós vamos começar a entender um pouco mais sobre os carboidratos, principalmente aqui, carboidratos refinados. Quando a gente fala desse consumo excessivo desses alimentos, não é interessante para a nossa saúde, principalmente. Por quê? Porque um carboidrato que ele é refinado, um carbo aí que é refinado, ele tem uma digestão muito rápida. E aí ele possui uma carga de açúcar também
assim, muito, mas muito grande. E o que são esses carboidratos refinados? Eu estou falando do quê? De que alimentos? Eu estou falando de bolos, eu estou falando de doce de leite, eu estou falando de chocolates, eu estou falando de biscoito, de salgadinhos, de alimentos desse tipo, do leite condensado, todos esses são carboidratos que têm uma carga de açúcar muito grande. Bom, agora, quando nós consumimos esse carboidrato aí, então, o nosso corpo ele vai fazer o quê? Assim que você consome, ele vai assimilar todo esse carboidrato, então ele vai digerir e ele vai absorver muito rápido. Por isso que a gente fala que é um carboidrato refinado, tem uma digestão muito rápida. Só que o que acontece? Quando esse carboidrato que você está consumindo aí, ele está sendo absorvido muito rapidamente, digerido muito rapidamente, a gente tem um aumento muito grande do nível de insulina. Isso, por sua vez, pode causar o quê? Uma fome muito absurda. Então você está consumindo, rapidamente é metabolizado aí, o que vai acontecer? Óbvio, você vai sentir uma fome muito mais rápida. Por quê? Porque esses alimentos, eles não vão proporcionar uma saciedade mais duradoura a longo prazo. Então, no entanto, aqui a gente precisa ressaltar algo. Não é interessante você eliminar completamente os carboidratos da dieta. E aqui, os carboidratos que eu digo é tanto os refinados, como aqueles que a gente chama de complexos. Então, o carboidrato no geral, a gente precisa ter, ele é importante. Então, se você opta por incluir um carboidrato, por exemplo, um pão branco, é muito essencial você combinar essa fonte de carboidrato com uma fonte de proteína. Para quê? Para você conseguir equilibrar esse efeito no organismo. Então, por exemplo, igual a gente falou, né, dos carboidratos refinados. Então, eu preciso abominar eles, eu preciso eliminar eles da minha dieta? Claro que não. Só que você precisa consumir em menor quantidade, claro, e você precisa fazer uma combinação deles com outros elementos em momentos estratégicos do seu dia a dia para você não ficar tendo esses picos, né, de insulina. Você sofrer aí com essa falta de saciedade. Então, por exemplo, Carol, eu amo um doce, eu amo um chocolate. Preciso excluir, então, da minha dieta? Claro que não, mas vamos encaixar esse chocolate, que é esse carboidrato mais refinado, após o almoço, por exemplo. Então, após o almoço, você consome um pouquinho. Por quê? Pensa, você teve ali toda uma refeição completa, você teve fibras, você teve proteína, teve gordura ali. Então, isso vai conseguir controlar um pouco mais essa digestão, digamos assim, desse chocolate, né? Desse carboidrato mais refinado. Então, você pode estar aí pensando também, ok, Carol, entendi, mas aonde que eu tô errando? Então, aonde que entra essa dieta low carb? Aonde que eu tô errando aí? O que você, né, precisa me alertar aí desse erro que eu tô tendo? Bom, é o seguinte, quando a gente tá pensando aí que eu digo pra você, né, que a maioria das mulheres, elas acabam errando quando elas querem definir, quando elas querem reduzir esse abdômen. Pensa comigo, elas optam por conta própria fazer uma dieta low carb. Então, é muito fácil a gente encontrar aqui na internet mesmo, né? No Google, no YouTube, aqui no Instagram, sobre informações sobre dieta low carb, muitas vezes até cardápios, né? Cardápio aí generalizado, né? Você consegue encontrar e você começa a implementar por conta própria. Só que o que acontece? A maioria dessas mulheres que estão travadas, que não conseguem definir o abdômen, é justamente porque elas estão implementando na vida delas
Elas querem estar fazendo dieta low carb porque quer. E aí ela tá fazendo de uma forma inadequada. E é exatamente aí, né, que tá travado, é exatamente aí, nesse ponto que ela não tá conseguindo ter um abdômen muito mais definido. Então isso acontece porque quando você reduz esse carboidrato, porque a dieta low carb, o princípio é você reduzir esse carboidrato. Só que o que essas mulheres acabam fazendo inadequadamente? Elas reduzem, então, muito carboidrato e elas aumentam muito mais o consumo de gordura. E aí, quando você faz esse movimento de aumentar muito mais a quantidade de gordura na sua dieta, você está trazendo vários riscos para a sua saúde. Entendeu? Não é só a questão de ter o abdômen mais sequinho, mas também é a questão de você trazer um aumento de risco de desenvolver diabetes, de doenças cardiovasculares. Entende? Então, além disso, é importante a gente lembrar que uma dieta com uma baixa quantidade de carboidratos, ela vai exigir o quê? Vai exigir que a gente aumente, então, outros nutrientes para estar suprindo essa necessidade. Porque já que eu reduzi na dieta low carb o carboidrato, o que eu vou querer? Eu vou querer aumentar outros nutrientes, porque eu tô sem o carboidrato ali para me dar, para me trazer essa saciedade. E é aí que muitas mulheres acabam indo para a gordura, entende? E aí vai originar esses problemas que eu acabei de falar para você. Bom, então quando a gente opta por uma dieta low carb, é muito essencial prestar atenção na qualidade desses carboidratos que nós estamos ingerindo também. Então, o que acontece, que eu vejo muitas mulheres caindo nessas armadilhas, é que assim, como eu falei para você, por isso que eu expliquei dos carboidratos refinados, porque aí ela opta por fazer uma dieta low carb, então reduzir esses carboidratos, só que aí ela coloca só carboidratos refinados. Entende? Então ela pensa assim, tá, eu vou fazer essa dieta low carb aqui, então, bom, eu vou reduzir bolo, eu vou reduzir, vou reduzir os biscoitos, vou reduzir os carboidratos refinados, mas ela continua consumindo uma grande quantidade ali de carboidratos refinados. E aqueles carboidratos complexos que eu falei que são importantes, então ter atenção para essa qualidade dos carboidratos, ela acaba esquecendo. Então, um exemplo disso é o consumo de tubérculos. Por quê? Os tubérculos, eles são muito ricos em fibras. Então, esse é um ponto importante. Então, se a gente reduz significativamente a quantidade de carboidratos nessa dieta, nós acabamos perdendo, acabamos produzindo menos o quê? A gente acaba produzindo menos ácidos graxos de cadeia curta. Carol, o que é isso? Bom, esses ácidos graxos de cadeia curta, que você não precisa saber do nome, ele é uma substância, é o quê? É uma gordura que é muito importante para a nossa saúde intestinal. E ela vai ser produzida a partir da fermentação das fibras. Por isso que eu falei para você, se você quer fazer a dieta low carb, beleza, mas você precisa se atentar para a qualidade desses carboidratos. E aí que entra as fibras, porque o que a gente vê é que muitas mulheres optando por essa dieta low carb, elas acabam negligenciando a quantidade de fibras. E fibras também é um tipo de carboidrato, tá? E aí elas acabam com essa saúde intestinal comprometida. Consequentemente, elas acaba dificultando muito mais esse abdômen mais definido, ok? Por quê? Gente, a gente precisa pensar que é no intestino que a gente absorve esses nutrientes. Se a gente tá com um intestino totalmente desequilibrado, não vai conseguir absorver direito.
A gente vai acabar produzindo ali substâncias que vão causar mais inflamação para o seu corpo, se ele tá todo desregulado ali, todo, né, bagunçado ali, literalmente ele fica bagunçado. A gente acaba deixando o seu corpo ainda mais inflamado. Um corpo mais inflamado não consegue fazer essa redução de gordura adequada. Então você tá lá com o seu corpo inflamado, não consegue, consequentemente não vai conseguir definir mais esse corpo. E aqui, igual eu falei para você, a gente tá vendo só por essa questão do abdômen mais definido, mas logo a gente também não vai conseguir ter uma pele mais viçosa, mais bonita, porque não tá conseguindo absorver os nutrientes, também vai dificultar a questão da redução de celulite. Então, você percebe? Vai impactando várias questões. Aí, bom, temos um outro ponto importante que eu quero ressaltar aqui para você prestar atenção aí se você tá fazendo essa dieta low carb, que é o seguinte: a dieta low carb é uma das estratégias que existem para você conseguir atingir os seus objetivos, ok? Mas ela não vai ser adequada para todo mundo. Então, cada mulher, ela vai possuir as suas particularidades, ela vai possuir as suas necessidades. E tanto em questão de nutrientes, questão de rotina, estilo de vida mesmo. Mas principalmente aqui a gente falando de nutrientes. Cada mulher vai ter as suas necessidades. Primeiro, porque a gente tem uma constituição genética única, né? Que influencia aí 40%. Então, a gente tem essa carga genética, essa influência genética. 40% o seu DNA vai estar influenciando. Então, já tem essas particularidades. Fora que o restante, aí 60%, é o seu estilo de vida. Tudo isso vai influenciar na quantidade de nutrientes que o seu corpo precisa. Então, quando você tá fazendo essa dieta low carb, que você tá fazendo aí por conta própria, né? Ou viu ali da sua amiga, quis copiar, quis colocar, né? Viu, enfim, uma personalidade famosa, uma celebridade fazendo, você tá querendo colocar isso para você também. Só que o que acontece? Essa restrição excessiva que você tá fazendo ali de carboidratos, que muitas vezes é isso, a maioria das vezes é isso que está acontecendo, você só faz uma restrição excessiva de carboidratos, pode comprometer demais questão de quê? De saúde da sua pele também. Por quê? Uma vez que a camada da pele, então que a gente chama de epiderme, de derme, elas podem reduzir a sua espessura. Então, o carboidrato vai influenciar até mesmo nisso. E aí, o que acontece? Acaba acelerando esse envelhecimento do tecido. Piorando o quê? Questão de flacidez. Então, piora esse aspecto de flacidez. E é como eu falei para você, tudo influencia. Tudo influencia. Então, tá muito interligado essa perda de gordura, a flacidez, o aumento da celulite no corpo. E aí, o que acontece? O colágeno, o famoso colágeno que a gente tem, né? A gente tem naturalmente, a gente produz esse colágeno. O colágeno, ele é fundamental para a saúde da pele. Faz parte ali da estrutura da nossa pele. Certo? E o que acontece? Ele depende de glicose, que a gente chama. Então, ele depende de carboidrato. Para quê? Para que ele consiga ser feito, ser produzido no nosso corpo. Então, para nossa pele ter essa aparência bonita, viçosa, a gente também precisa desse carboidrato. Então, você entende que se você faz essa restrição excessiva de carboidrato, você não consegue tanto essa questão do seu abdômen mais sequinho, mais definido que você deseja, mas também você começa a ficar com um aspecto de pele mais envelhecido, certo? Por quê? Porque
tem a necessidade aí do carboidrato também. E isso é onde eu vejo muitas mulheres errando. E aí, sabe uma coisa muito interessante? Quando você começa a treinar, porque muitas mulheres optam, né, por fazer o low carb, principalmente porque acaba entrando na academia. Faz esse... como que eu posso dizer? Faz essa... Ai, me fugiu a palavra agora. Mas faz esse processo aí ao contrário. Ao invés de pensar primeiro em cuidar da alimentação, dar os substratos necessários, vai direto para a academia, vai direto fazer o exercício para depois... Ai, meu Deus, Carol, não tô entendendo o que tá acontecendo com o meu corpo, não tá funcionando os exercícios que eu tô fazendo na academia, mas é porque tá só treinando, não pensou na alimentação também, né? E aí, o que que acontece? Eu vejo muito acontecer isso, muito comum. Daí você vai lá, você começa a treinar, aí você fala assim, meu Deus, eu não tá, sobe na balança, ai, eu não tô diminuindo o meu peso. E aí você opta por fazer uma low carb, porque daí você vê o seu peso diminuindo. Só que isso é um grande erro que você tá cometendo, um grande erro. Primeiro que balança não é um parâmetro adequado. Não é interessante. É um dos parâmetros que você pode usar para estar medindo o seu progresso, mas não é o mais adequado. Principalmente quando a gente está pensando aí em perda de gordura, em redução de flacidez, de celulite, não tem essa necessidade. E outra, a balança ela vai te dar ali um número. Você não sabe se aquele número ali é gordura, se aquele número ali é músculo. O que que é? É água? Na verdade, ele é um número ali redondo. Então, ele está contando todo o seu peso. Todo o seu peso. O que a gente tem que analisar é a sua composição corporal. Por isso que eu gosto muito de foto na minha consultoria nutricional, que a gente consegue ver claramente ali a sua composição corporal. Então, como que tá essa composição corporal? Tem músculos desenvolvidos, dá pra ver... Tá torneado o seu corpo, tem músculos aparentes. E essa gordura, ela tá mais reduzida? Tudo isso a gente consegue analisar sim. Então, essa questão da balança, de você estar se pesando aí na balança, na verdade tá sendo um gatilho para você muito errado. E daí você acaba fazendo isso, subindo lá na balança, vendo que o seu peso não diminui, e aí você começa a restringir carboidrato, você acaba ficando num ciclo. Por quê? Porque daí você restringe carboidrato, a sua aparência de pele, ao invés de melhorar, vai ficando piorzinha, vai ficando bem feinha, vai ficando bem envelhecida. E aí, o que que acontece? E aí, você vê que a celulites não diminui, você fala assim, mas meu Deus do céu, eu tô treinando tanto e, nossa, eu tô com tanta celulite ainda. E a gordura parece que não vai embora. Então, você fica preso daí nesse ciclo. Então, um grande erro também é essa questão da balança. E por que daí eu falo pra você? Você fala assim, ai meu Deus, mas parece que aí eu tô diminuindo, Carol, eu fiz o low carb e daí diminuiu o número da balança. Por quê? O carboidrato, gente, ele puxa água. Então, quando você come o carboidrato, ele tem essa questão da retenção mesmo de água. Então, por isso que você fala assim, nossa, comecei a fazer low carb, aí eu subi na balança, emagreci, reduzi gordura. Não necessariamente. Não necessariamente. É por quê? É porque você tá com menos água ali. Então, porque pesa, né? E aí você tirou isso, né? Você reduziu um pouco o carboidrato, reduziu também a água, né? De ficar puxando. Então, essa retenção de líquido, você diminuiu. E aí deu interferência lá no número da balança. Mas isso não significa que você reduziu gordura. Isso não significa que você ganhou massa muscular. Isso não significa que você está com uma composição corporal adequada, interessante, bonita, né? Bonita que eu digo aqui é muito subjetivo, mas assim, agradável, né?
do jeito que você quer, assim, esteticamente, agradável aos seus olhos. Com harmonia, essa é a palavra que eu queria, com uma harmonia, né, ali, estética. Tá fazendo sentido, gente? Então, resumindo aqui o nosso Café com a Nutri de hoje. A dieta low carb, ela é uma entre inúmeras estratégias que a gente pode adotar, sim, em um plano de ação para alcançar um corpo mais definido, um abdômen mais definido. É uma das estratégias. Porque assim, eu percebo que tem muita gente que acaba ficando com cria uma, como que fala? Uma dieta de estimação, né? Uma dieta de estimação. Não porque, Carol, eu só quero conseguir ter meu abdômen definido se eu fizer low carb. Não, porque eu tenho que fazer low carb para eu conseguir lá o meu corpo mais torneado. É uma das estratégias. Então é fundamental também entender que cada mulher ela vai precisar de uma abordagem individualizada quando se trata de nutrição. Então é muito importante avaliar as suas necessidades, de traçar um plano alimentar eficiente para o seu caso, que talvez pode ser que a gente utilize ali no seu plano de ação a low carb em algum momento ou logo no começo. Ou pode ser que a gente nem use o low carb. Que ali para o seu contexto a gente consiga analisar e ver que não é tão interessante para o seu caso. E aí a gente está chegando agora aqui no nosso final, né? No nosso final do nosso Café com a Nutri, nosso encontro. Eu amei estar aqui com você. Eu amo esse nosso encontro, poder trazer um pouco mais de clareza para você. Espero que você tenha gostado desse nosso Café com a Nutri. Espero que você tenha conseguido, como eu disse, ter mais clareza sobre esses erros que você pode estar cometendo com relação à sua alimentação. E eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que você compartilhe com as suas amigas que também podem se beneficiar muito desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, desse nosso bate-papo. Eu vou amar ter a nossa família aí maior, crescendo cada vez mais. Eu me sinto assim muito feliz mesmo de poder contribuir com você aí um pouco mais na sua jornada. Aqui, o nosso Café com a Nutri sempre tem essa intenção de ser um encontro mesmo, um bate-papo, um café, onde eu posso levar um pouco mais de valor para você e você começar a, pelo menos, seguir aí num rumo um pouco mais certo, né? Parar de ficar aí batendo cabeça. E claro, preciso te dizer, né? Se você quer, aqui como eu disse, é um direcionamento mais geral que a gente faz, né? Para te trazer um pouco mais de clareza. Mas se você quer ter um direcionamento mais personalizado, você quer entender, ter um plano de ação voltado para o seu caso, entre em contato comigo para a gente conversar e eu vou te direcionar para a melhor opção da minha consultoria individualizada, tá bom? Foi um prazer compartilhar essas informações com você, essas informações muito importantes que têm o poder realmente aí de transformar a sua vida. Beijos e até o próximo Café com a Nutri.